Voltamos, pessoal. Só admitir o pessoal que está entrando aqui. Vou compartilhar com vocês a tela já. Deixa eu só... Apareceu aí a tela compartilhada para vocês? Apareceu, amores? Apareceu, professor. Obrigado, filho. Então, aqui, na verdade, nós já tínhamos visto, né? Através dos slides, eu vou só acompanhar vocês agora pelo livro, né? A parte de literatura. Vou fazer o acompanhamento com vocês, né? E ministrar as aulas através do livro. Mas já é só uma releitura de que nós já tínhamos visto. Vocês acompanhar a leitura pelo livro de vocês. Uma semana de arte moderna, isso foi quem desencadeou para nós, né? O início do modernismo no Brasil. Deixa eu só admitir o pessoal. Uma semana de arte moderna, né, alterou o mundo, certo? De se pensar, perdão, alterou o modo de se pensar, né, e fazer arte no Brasil. Então, influenciada pelas vanguardas europeias, né, traçou os parâmetros da arte brasileira, assim inaugurou-se o modernismo no país, principalmente nas duas capitais mais importantes, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Show? A Semana de Arte Moderna se deu em 1922, não foi à toa, né, 100 anos, né, da independência do Brasil, independência política do Brasil com Portugal. Então comemorava 100 anos da independência política, certo? Aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo. Reuniram-se, perdão, alguns intelectuais, né, artistas, autores, né, querendo realmente trazer de volta, né, esse sentido nacionalista que se perdeu ao longo do tempo. É por isso que vocês vão ver que essa parte de intertexto, essa parte de intertextualidade que vocês vão ver no modernismo, né, quase sempre essa parte de intertexto se dá, né, com poemas, né, poemas românticos, né, para trazer de novo essa exaltação, né, ao que é nosso, a elementos nacionais, trazer de novo, né, essa noção de patriotismo, né, de valorizar elementos nossos, valorizar o nosso país. Tranquilo? Então, artistas como Oswald, né, e Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Graça Aranha, né, Menotti Del Pitta, né, entre outros na literatura, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, né, Vitor Bestretti e outros nas artes plásticas, Vilas Lobos, né, na música, deram início ao movimento que rompeu com as estéticas anteriores, né, indicaram um rumo da arte brasileira para os próximos, né, decênios. Perfeito? Rompeu-se, né? Rompe-se com principalmente aquela coisa academicista, né? O modernismo vai trazer alguma coisa mais menos rebuscado, né? Menos academicista, aquela coisa padronizada, então rompe com o padrão, né? Na verdade, vai surgir o modernismo para romper realmente aquela coisa academicista. Show de bola? Vamos lá. Com os teses anteriores, indicaram o rumo da arte brasileira para os próximos decênios, explorando a identidade nacional, tá vendo aqui, ó? Explora a identidade nacional, por isso, né, vocês vão ver a relação direta do modernismo com o romantismo lá, né? Todos os intertextos, essa parte da intertextualidade que acontece no modernismo, né? Muitas vezes vocês vão ver esse intertexto, né, do poema, né, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, muitas vezes retratado, né, no modernismo, né, reinventado pelos seus autores, pelos seus poetas, certo? Experimentação, os temas universais, a intertextualidade, além de outras características presentes até hoje na literatura e demais linguagens artísticas. Com base em seus conhecimentos prévios, não, converse com os colegas, isso aqui é mais atividade. Deixa eu passar aqui para o lado.
Deixa eu descer aqui. Então, antes de 22, né, isso entender a conexão que aconteceu na Europa, né, para o início aqui do modernismo no Brasil, certo? A Europa passava por um período chamado Anos Loucos, com a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Isso causou transformações, principalmente nas artes. Dessa crise, a efervescência cultural, né, de belle époque, né, atingiu em cheio o Brasil, que enfrentava outros problemas, como a política do café com leite, o fim da República Velha, a industrialização, o êxodo rural, as greves, né, as disputas entre conservadores e liberais, certo? Da Europa, alguns autores trouxeram inovações artísticas, né? Graça Aranha, por exemplo, conheceu várias vertentes em sua estadia em Paris, Manuel Bandeira, né, em tratamento contra a tuberculose na Suíça, conheceu, né, isso, Paul Eluard, né, Gala, esposa de Salvador Dalí, né, Oswald de Andrade, em suas excursões, interessa por algumas ideias, principalmente, né, futuristas, né, daí o dadaísmo, o futurismo, acontecendo com isso, a arte brasileira não se influenciaria apenas pelos pré-modernistas, como Monteiro Lobato e Lima Barreto, mas também pelas vanguardas europeias. Isso aqui nós já vimos abaixo. Eu aqui. Fiz besteira. Eita. Mas também, né, pelas vanguardas europeias e inovações formais. Entretanto, desse grupo, somente Graça Aranha participou ativamente da Semana de Arte Moderna em São Paulo, mas sem influenciar artisticamente a nova estética. A arte literária brasileira apresentou como características no início do século XX o uso de versos brancos, né, sem rimas, né, e livres, né, até porque a intenção era romper com o academicismo, né, era romper com o que era imposto, né, pelas outras escolas anteriores, né, trazer realmente, né, valorizar elementos nossos, né, e trazer versos livres, né, versos brancos sem muitas rimas, né, até para que todos entendam, perfeito, sem métrica, né, o rompimento com as estruturas do passado, com o academicismo, né, essa intertextualidade, show de bola, bem como a ironia, o humor e a reverência, né, emprego de uma linguagem mais brasileira, mais coloquial, né, o nacionalismo explorado de forma crítica, uma valorização, né, do cotidiano, da urbanização, né, o subjetivismo explorado com um ponto de vista sobre a realidade, né, e o abrasileiramento temático. Então, assim, é importante porque, né, eu estou rompendo com o academicismo, né, então vou voltar a uma escola, né, eu quero trazer de volta elementos nacionais, valorizar o que é nosso, então vou o quê? Eu vou, na verdade, né, beber na fonte, né, do romantismo. Então, se vocês vão ver que muitas referências do modernismo, né, dar-se, né, através da busca, né, da literatura romântica. Você vai ver que o romantismo já traz, né, 1822, né, eu vou romper, há um rompimento, né, político, nós nos tornamos independentes de Portugal, né, e esse rompimento dá-se-á, né, na literatura, né, no modo de se vestir, até no corte de cabelo, né, no corte da barba, né, aquilo ali de cara que eu rompi com Portugal, quero mudar tudo, eu quero trazer o quê? Né, uma arte totalmente nacional, uma poesia totalmente nacional, é isso que busca também o modernismo, né, 100 anos depois, né, a comemorar-se 100 anos da independência política do Brasil com Portugal. Perfeito? Então, assim, são as principais características, né? Vocês vão ver, né, o uso de versos brancos, sem rimas e livres, né? Sem aquela métrica, aquela coisa chata, padronizada, né, com algo formal. O rompimento com as estruturas do passado, com o academicismo, que eu já falei com vocês. A presença clara da intertextualidade. O que é isso, professor? Eu vou pegar o texto da Canção do Exílio, né? Vou fazer, vou reconstruí-lo, né, e trazer para os moldes de hoje, né, mas essa parte de intertexto, vou ligar os dois textos, fazer essa intertextualidade, tranquilo?
bem como a ironia, o humor e a irreverência, né? É emprego de uma linguagem mais brasileira, mais coloquial, certo? Você vai ver que a linguagem é muito mais coloquial, muito mais acessível ao povo de forma geral, certo? Eu vou ter aqui o início do movimento modernista. O movimento modernista no Brasil surge de uma série de debates e diálogos sobre fazer né, sobre o fazer artístico e o papel do artista, bem como sobre o alcance da arte. Vale lembrar, né, que era o período do Estado Novo no país e da modernização, né, alcançada graças, aos lucros da produção cafeeira nas décadas passadas. Os jovens artistas brasileiros, fascinados pelas mudanças em todo o mundo, assim como pelo contato com as vanguardas europeias, começam a refletir sobre elementos, né, da cor local, a necessidade do resgate do folclore nacional, certo? Coisa que nós já deixamos de lado há muito tempo. Né? Eu, quando era estudante, né, ainda tinha esse lance de fazer alguma coisa voltada ao folclore nacional, né? Algo que era nosso, hoje não mais. Né? Então, o índio hoje foi deixado de lado, né? O folclore foi deixado de lado. Hoje nós só passamos a fazer isso mais, né? Valorizar ainda mais, né? A cultura norte-americana, a cultura de outros lugares, não a culturas locais. Nós perdemos totalmente isso. Show? Então a ideia realmente, né, do modernismo era trazer isso de volta, né? Então os jovens artistas brasileiros fascinados pelas mudanças em todo o mundo e também pelo contato com as vanguardas europeias, né, começam a refletir sobre elementos da cor local, a necessidade do resgate do folclore nacional, revisando as concepções do romantismo brasileiro, tá vendo aqui, ó? Ao mesmo tempo que passam, né, a inovar na forma adotada, quebrando também os paradigmas do pré-modernismo nacional. Então aqui eu vou fazer uma literatura, né, que eu quero trazer agora. Aqui ele fala aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Bem como sobre o alcance da arte. Então, assim, eu quero alcançar mais pessoas. Eu quero que a minha arte, que a minha literatura, né, ela chegue a todas as pessoas. Então, o que eu faço isso? Eu vou trazer uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais, né, voltada, né, urbanizada, né, urbanização voltada à população de forma geral. Tranquilo? São travados intensos debates no período, né, com efervescente produção acadêmica e procura recorrente por inovações. Né? Eu quero inovar. Então, assim, eu vou buscar realmente inovações, perfeito? Diversos manifestos definido, né, ou defendendo, né, o que deveria ser essa nova arte, né? Surgem como o Pau-Brasil, né, e o Manifesto Antropofágico, então são parte, né? Se o romantismo lá divide-se em 3 gerações, o modernismo também acontece isso, perfeito? O movimento Pau-Brasil, o movimento Antropofágico, certo? Sobre essa fase, Mário de Andrade, um dos mais famosos e importantes autores do período, escreveu, né? Isso, a transformação do mundo com o enfraquecimento gradativo dos grandes impérios, né? Com a prática europeia de novos ideais políticos, a rapidez dos transportes e mil e uma outras coisas internacionais, bem como o desenvolvimento da consciência americana e brasileira, os progressos internos da técnica e da educação impunham a criação de um espírito novo, exigiam, né, a reverificação e mesmo, né, a remodelação da inteligência nacional. Isso foi, né, o movimento modernista, né, de que a Semana de Arte Moderna ficou sendo o brado coletivo principal. Então, Mário de Andrade aí, né, representando, traçando para nós que foi realmente o movimento modernista. Deixa eu só passar a página. Estou perdido aqui no uso desse livro. E aqui são algumas atividades, né, elencadas ao Enem, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui embaixo. Então, aqui de novo, né, a Semana de Arte Moderna. Depois nós fazemos juntos aqui esses exercícios, perfeito? Deixa eu só pular um pouquinho aqui, depois façamos juntos alguns exercícios durante as outras aulas. Perdão, já prendi a Bia aqui. Meu Deus do céu. Ô, Bia, desculpa, Negona. Perdão, cara. Não tô vendo aqui o celular. Perdão mesmo. Galera, não sei se eu falei com vocês, mas o Armando falou comigo aqui agora que o Paradidático está à venda na secretaria do colégio. Então, para vocês adquirirem o livro, né, vocês terão que ir à secretaria do colégio comprá-lo. Perfeito? Então, caso vocês tenham que adquiri-lo, né, para que vocês façam a leitura, né, porque vai cair na prova e é importante também, né, para que vocês se preparem para o vestibular da UERJ. Se não me engano, o primeiro livro de vocês é o livro que vai ser cobrado agora, né, vai ser cobrado na prova de vocês, na redação mesmo da UERJ, certo?
Deixa eu ficar atento aqui para liberar vocês, né? Beatriz está liberada. Então, nas esteiras das reuniões, né, da Vila Quirial e das agitações artísticas ocorrendo no Brasil e na Europa, um grupo de intelectuais tomou a decisão de lançar o movimento modernista num evento ocorrido nas comemorações do centenário da independência do Brasil. Eu quero que eu falei com vocês, está tudo aqui. Né? Como é que surgiu a Semana de Arte Moderna? Né? Na esteira das reuniões, né, das agitações artísticas ocorrendo no Brasil e na Europa, um grupo de intelectuais tomou a decisão de lançar o movimento modernista no evento ocorrido nas comemorações do centenário da independência do Brasil. Não é isso? Ó, eu falei com vocês, né? Comemoramos 100 anos, né, da independência política com Portugal, certo? Esse evento recebeu o nome de Semana de Arte Moderna e aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo durante 3 dias intercalados. O evento trouxe para o país a percepção de novas formas de se produzir a arte. Além disso, divulgou os ideais renovadores das vanguardas europeias por meio de palestras, exposições e apresentações musicais. Um jornalista renomado na época, né, René Tjolier, empresariou o grupo, conseguindo angariar fundos da burguesia paulistana. Paulo Prado, importante mecenas, né, das artes em São Paulo e curador, né, do Teatro Municipal, foi um dos primeiros a investir financeiramente no grupo modernista. O teatro foi então alugado para 3 noites nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Porém, para que o evento tomasse, né, forma e fosse visto pela sociedade paulistana como algo sério e importante, né, Graça Aranha, escritor consagrado na época, foi chamado para abrir as conferências. O grupo, né, que deu início ao evento foi constituído por Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, né, Menotti Del Pitta, né, Di Cavalcanti, Mário de Andrade, entre outros. A eles, né, juntaram-se mais tarde o músico, né, Heitor Villa-Lobos, né, só fera, né, o historiador e sociólogo, né, Sérgio Buarque de Holanda, e o poeta Manuel Bandeira, né, que participou com o poema Os Sapos, certo? Aqui a foto, né, dos representantes intelectuais da época, os integrantes da Semana de Arte Moderna, né, Manuel Bandeira, segundo em pé, à esquerda de óculos, Mário de Andrade, terceiro em pé, né, à esquerda de óculos, Graça Aranha em pé ao meio, né, difícil achar por aqui, né, e o Oswald de Andrade, né, sentado no chão, esse cara aqui no chão, o único sentado, né, foi o nosso grande Oswald de Andrade. Perfeito, amores? Vou botar para cá. O choque do público, né? As apresentações da Semana de Arte Moderna, com suas palestras, exibições, saraus e afins, né, foram um choque para o público paulista, vindo das elites cafeeiras, né, para o público paulista, vindo das elites cafeeiras. Desculpa, as inovações e críticas soavam tanto como, né, um deboche do modo de vida burguês. Então, era realmente, né, soava como crítica nem deboche ao modo de vida burguês. Você vai ver que o moderno, né, vai comprar briga também com a burguesia. Perfeito? Deixa eu fechar isso aqui. Vivenciando, né, defendido e defendido pela plateia, né, quanto uma afronta aos valores estéticos e mesmo morais do século, né, XIX brasileiro. Foi uma semana repleta de vaias para os artistas, né, e de confronto com a velha arte praticada pela academia, né, academia artística. Acompanhe a seguir em breve mesmo, né, aconteceu. 3 de fevereiro, primeira noite da Semana de Arte Moderna, o evento foi aberto pela conferência do Instituto Graça Aranha, já renomado, né, entre o público. A conferência tinha como tema a emoção estética na arte moderna, com a qual ele promoveu ataques ao conservadorismo, né, e o academicismo da arte brasileira. Diante de um público extremamente, né, conservador, o escritor de 54 anos e membro da Academia Brasileira de Letras não foi poupado das vaias, né? Então, leia um trecho, né, do discurso proferido por ele na abertura da semana. Então, para muitos de vós a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores, né? Aquele gênero, né, supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são jogos de fantasia de artistas zombeteiros. São seguramente, né, desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles, né, que reagem movidos pela força do passado. Para estes, né, retardatários, a arte ainda é o belo. Então, se ele faz uma crítica, né, ele vai proferir o texto fazendo uma crítica àqueles que vaiavam, àqueles que eram contra a Semana de Arte Moderna. Perfeito? Não estão terminado o vosso espanto, outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, um poeta, né, uma poesia liberta, uma música extravagante, né, mas transcendente. Né, virão revoltar aqueles que reagem, né,
movidos pela força do passado, né? Eu quero romper com o passado, né? É o rompimento do academicismo, né? Para estes retardatários, a arte ainda é o belo. Além da conferência de Graça Aranha, ainda ocorreram declamações, né? De poemas e músicas regidos por Hernani Braga, que executou, certo? Paródia da Marcha Fúnebre de Chopin, né? Chopin. Para completar a noite, Pano de Carvalho. Isso aqui é só leitura, cara. Eu não gosto de pegar o livro com vocês, principalmente literatura, senão fica uma aula meio não, bem sacal. Por isso que eu gosto de montar o slide para ficar mais dinâmica, certo? Aqui, mesma coisa de tudo, ó. 15 de fevereiro, né? No segundo dia do evento, as vaias e o inconformismo do público continuaram. Somente o pianista, né? Guiomar Novaes foi aplaudido. Somente a pianista, né? Guiomar Novaes foi aplaudida. A musicista criticou a sátira, né? A marcha fúnebre de Chopin, executada no dia anterior, né? Por Hernani Braga, e participou do evento tocando clássicos consagrados da música. Caiu nas graças do público a entender, né? Ao que eles queriam ouvir. Então, assim, os demais participantes não conseguiram fugir das vaias. Menotti Del Pitta palestrou sobre a estética e a arte utilizando textos de Mário Oswald de Andrade, entre outros. Como no dia anterior, as declamações foram acompanhadas de relinchos e miados do público pagante. Durante as apresentações do teatro, diante de um público impaciente, Menotti não conseguiu se conter e acabou discursando em defesa da arte moderna durante as apresentações do teatro, como maneira de esclarecer e provocar ainda mais o público. Tá? Esse é o estilo que nos esperam os passadistas, os que vivem no passado, para enforcar-nos, né, um a um nos finos, né, baraços do assobios das suas vaias. Para eles, né, nós somos um bando de, né, bolchevistas da estética, né, correndo a 80 hippie rumo à paranoia. Somos o escândalo com duas pernas. O cabotinismo, né, organizando, né, uma escola. Em escola, julgamos, né, uns cangaceiros da prosa, do verso, da escultura, da pintura, da coreografia, da música, né, amotinados, né, na jagunçada do Canudos, né, literários, né, de Paulicéia desvairada. Que engano! Nada mais ordeiro e pacífico que este bando de vanguarda, liberto, né, do totemismo, né, tradicionalista, né, atualizado na vida, né, policiada, violenta americana de hoje. Ninguém respeita, né, mais o cacete do guarda cif da esquina, né, que é esse pugilo de facínoras aparentes, né, ainda com mão, né, fumegante de sangue, né, de Homero, Virgílio, Dante, Camões, Vitor Hugo, sobretudo, né, Zola, Émile Zola, né, e os neogregos, né, como ele dita à frente. Então aqui ele faz uma crítica, realmente ele vai, né, fazer uma crítica ao que o povo estava, né, ele vai romper, a mostrar que o modernismo rompe com o academicismo, né, e faz uma crítica realmente, né, e ao que estava sendo vaiado, né, e apontando para o povo que estaria ainda por vir. Perfeito? Ele vai, né, esse é o estilo que nos esperam os passadistas, né, para enforcar-nos um a um nos finos baraços, né, dos assobios de suas vaias. Para ele, nós somos o quê? Um bando de bolchevistas da estética, correndo a 8 VIP rumo à paranoia. Somos o escândalo, né, com duas pernas. O cabotinismo, né, organizado em escola, né, já que o modernismo é uma escola literária. Julga-nos, né, os cangaceiros da prosa, do verso, da escultura, da pintura, da coreografia, da música, né, cangaceiros, amotinados na jagunçada do Canudos, literário da Paulicéia desvairada. Que engano, né? Nada mais é ordeiro e pacífico que este bando de vanguarda, liberto do totemismo, né, tradicionalista, atualizado, né, na vida policiada, violenta, né, americana de hoje. Então, vou atualizar tudo o que é hoje. Eu vou trazer tudo o que é hoje. Vou romper com o passado, com, né, com o academicismo, atualizando tudo o que é hoje. Ninguém respeita mais o cacete do guarda, cif da esquina, que esse, né, pugilo de fascínoras aparentes, né, ainda com mãos, né, fumegantes do sangue de Homero, Virgílio, Dante Camões, Vitor Hugo, sobretudo o Émile Zola, né, e os neogregos, né, com Eredita à frente. Aqui ele está, né, confrontando realmente as pessoas que iam lá e ainda tinham, né, sangue na mão, de Homero, Virgílio, né, ainda tinham essa coisa, né, muito presa ao passadismo, né, isso, ao academicismo. Perfeito, meus amores? Cara, eu tenho que montar uma aula para vocês com slide, porque assim, acompanhando em livro fica muito ruim. Eu acho, certo? Vou ler com você e você lê em casa, cara. Então, assim, eu não gosto também, tipo, literatura com livro, né? Vocês iam acompanhar em sala de aula comigo com livro, mas eu ia passar a minha aula, porque fica algo muito sacal. Para vocês ficar muito, né? Eu vou ficar lendo livro com você e você lê em casa, certo? Então, segundo se conta, 17 de fevereiro, aqui vai retratar, o livro vai retratar para vocês o que aconteceu realmente na Semana de Arte Moderna, né? Que desencadeou aí, né, a escola modernista, perfeito? Então, segundo se conta, em 17 de fevereiro de 1922, perdão, segundo se conta, em 17 de fevereiro de 22, né? Essa foi a noite mais tranquila e com menos da metade da lotação do teatro. O momento
de constrangimento se deu quando o maestro Heitor Villa-Lobos entrou no palco calçando um chinelo em um dos pés e apoiado num guarda-chuva, né, desbeiçado, né, tudo, né, o público tomou aquela atitude como futurista, vaiou o maestro, né, e um dos presentes na plateia abriu o guarda-chuva na primeira fileira em protesto ao figurino do regente. Além do músico, Mário de Andrade, né, declamou alguns trechos de seu livro, A Escrava que não é a Isaura, né, na escadaria do teatro. Então, A Escrava que não é a Isaura, né, começa por uma história quase parábola, né? Gosto de falar por parábolas como Cristo, uma diferença essencial que desejo estabelecer desde o princípio. Cristo dizia, sou a verdade, e tinha razão, digo sempre, sou a minha verdade, e tenho razão. A verdade de Cristo é imutável e divina, a minha é humana, estética e transitória. Por isso mesmo jamais procurei, né, ou procurarei fazer, né, proselitismo, né? Isso é mentira dizer-se que existe em São Paulo o igrejó literário, né, em que pontifico. O que existe é um grupo de amigos, certo? Independentes, cada qual com suas ideias próprias e ciosos, né, de suas tendências naturais, livre a cada um de seguir a estrada que escolher. Muitas vezes os caminhos, né, coincidem. Isso não quer dizer que haja discípulos, pois cada um de nós, né, e o Deus é o Deus de sua própria religião. Então vamos à história, certo? Então os jornais, né, com o final, né, os jornais com o final da Semana de Arte Moderna classificam os modernistas, né, de baderneiras, né, e as moças de né, de mal faladas. No entanto, a semana serviu para reafirmar realmente os objetivos do modernismo, né, reivindicar o direito à pesquisa estética, reivindicar o direito a pesquisar, né, a pesquisa estética, atualização da arte nacional, atualizar, trazer realmente para a nossa literatura, para a nossa arte, algo totalmente nacional, certo? A reação contra o purismo, né, e o academicismo. Então, são as principais características, né, que vai trazer consigo, né, o modernismo, perfeito? Então, a semana reivindicava tudo isso. A reação contra o purismo, né, aquela coisa puritana, academicismo, vou romper com aquilo, né? Então, você vai ver aquele poema, né, pronominal, em que o cara vai reivindicar realmente, né, aquela gramática formal, né? Dê-me uma gramática, dê-me um café, diz a gramática do bom, né? Aquela gramática do professor. Tem aquele poema que vai tratar, né, do uso do pronome oblíquo, né, iniciando a frase, que é errado, mas o bom negro e o bom mulato, né, vai realmente começar a iniciar a frase com oblíquo. Então, assim, faz uma crítica realmente ao purismo, né, ao academicismo, aquela coisa formal, aquela coisa de não poder iniciar a frase com oblíquo exato, naquele português formal certinho. Então, os poetas, né, vão trazer em sua grande parte, né, uma crítica realmente, né, ao purismo, já que eu vou romper com o academicismo, perfeito? Implementação da linguagem coloquial, perfeita linguagem coloquial, os poemas, né, os textos, né, sejam poesia ou prosa, vão ser, né, tratados, né, com a linguagem mais coloquial, mais acessível ao público mais geral, já que eu quero atingir não só a burguesia, né, eu quero atingir, né, o público mais amplo, né, dos versos livres, e a valorização, né, da realidade, né, isso, a valorização, né, da realidade brasileira. Então, eu vou valorizar o que é real, o que é nosso, perfeito? Então, a Semana de Arte Moderna mostrou que para um festival sair do campo das ideias é preciso um incentivo de alguém, né, um investidor. No caso, a Semana de Arte Moderna foi um empresário da época em espécie de mecenas, que é uma pessoa de isso aqui é coisa boba, eu vou treinando com vocês o que não é preciso ler. Então, aqui são os participantes, né? Isso nas artes plásticas, Anitta Malafaia, perdão, de Cavalcante, né? Zita Aita, Vicente do Rego Monteiro, né? Então, são os representantes nas artes plásticas, representantes, né, da literatura, né? Mário de Andrade, João de Andrade, Menotti de Pinheiro. Isso aqui não vai cair para vocês em prova. Então, assim, eu prefiro abordar realmente, né, as características principais, certo? Travou tudo. Então, olha só, o que eu acho importante vocês entenderem aqui, já que eu não preparei, eu fiquei lendo com vocês aqui. O que é importante que vocês entendam, que a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu realmente, né, durante a comemoração de 100 anos da independência política, né, do Brasil com Portugal, perfeito? E lá, em 1822, século XIX, certo? O romantismo no Brasil surgiu com essas ideias, né? Já que eu rompi com Portugal, eu vou trazer uma literatura totalmente nacional. Vocês vão ver, a primeira geração do romantismo, né, é conhecida como nacionalista ou indianista, já que eu vou colocar em evidência, né, elementos nacionais, a nossa flora, a nossa fauna, né, o índio é colocado como o nosso grande cavaleiro medieval. Em Canção do Exílio fica claro ali, né, a lusofobia, o pavor, né,
pavor de Portugal. Então, minha terra tem palmeiras, né? Palmeiras é uma árvore totalmente nacional, onde canta o sabiá. O sabiá também, né? É uma ave nossa, certo? Então, são o quê? Vou colocar em evidência, né, a nossa flora, a nossa fauna. Tranquilo? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Gonçalves Dias está em Portugal exilado, né? Ele indica que mais prazer vai encontrar onde? Em sua terra natal. Mais prazer ele encontra no Brasil. Então, assim, de cara, né? Primeira geração do romantismo no Brasil vai trazer para nós, né, essa intenção de valorizar o que é nosso. Então, o modernismo, né, vai surgir também com essas ideias. Eu vou trazer trazer de volta, né, esse patriotismo, né, esse orgulho de ser brasileiro, implantando o quê? Né? Implantando uma literatura totalmente nova, né? Eu vou romper com o academicismo, vou trazer uma literatura, né, mais acessível ao povo de forma geral. Então, assim, de cara, né, os versos vão ser brancos, os versos vão ser livres, certo? Uma linguagem vai ser mais coloquial, já que eu quero atingir um público maior, não é isso? Então, a linguagem tem que ser coloquial, tem que ser acessível. É igual você, por exemplo, comprar o jornal o Globo e comprar o jornal Meia Hora. Eu não quero aqui trazer, né, estereótipos, nem cometer preconceito, né? Mas o Globo, né, de cara, a sua leitura, né, a sua estética, a leitura do jornal, ela é mais, né, por um público mais burguês, né? É um público mais elitizado. De cara, vocês percebem isso. Agora, o jornal o Globo, não, o jornal Meia Hora, por exemplo, é um jornal para ser lido em meia hora. É um jornal mais acessível. Você vê que a linguagem que traz o jornal o Globo, né, é uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais irônica, né? Apontando mais para o público de novo, para o povão de forma geral. É o cara que está indo para o trabalho ralar, né? E vai ler o jornal em meia hora. É o cara que tem pouco tempo, né? Agora a elite não, a elite vai parar, vai sentar, vai tomar um cafezinho, né? Enquanto fala com o seu empregado da empresa, ele vai ler o jornal, né, com tranquilidade. Então, assim, mal ou bem, né, comparando meio porcamente com os dias de hoje, é isso, né? O modernismo vai romper, vai tornar a sua literatura, né, a sua linguagem mais acessível ao povo de forma geral. Então, o jornal o Globo, né, você percebe que a linguagem ali, né, é muito mais voltada para a elite do nosso país, certo? Agora, o jornal o Meia Hora, por exemplo, né, é voltado para o povo, né, que vai trabalhar, que tem que ler o jornal de forma rápida no ônibus, no trem apertado, show de bola. Então, mais ou menos isso. As principais características são essas. Eu vou romper com, né, com aquela formalidade, com algo formal que vem do passado, show de bola, principalmente com as ideias parnasianas, né? Eu vou romper com o parnasianismo, show, vou ser anti-parnasianismo, né? O modernismo vai trazer isso com ele, show de bola. Então, coloquialismo, né? Vou trazer de volta uma identidade nacional, eu vou buscar a identidade nacional que se esqueceu e que hoje, né, vamos dizer assim, pós-modernismo, né, acabou de vez, né? Ninguém valoriza, né, folclore, né, a cultura nacional, ela foi deixada de lado com certeza. Hoje você não vê isso em lugar nenhum. Você não vê nas escolas, você não vê, né? Nós valorizamos muito a cultura norte-americana. Tranquilo, meus amores? Show de bola? Então, assim, juro, eu prometo que vocês, assim, hoje eu na correria, eu fiquei lendo com vocês o livro aqui e não ficou legal. Então, vou preparar aulas mesmo em slide para os nossos próximos encontros. Aqui agora vai ser, né, dividido português, redação, literatura bonitinho. Eu vou procurar para vocês, né, associar ao slide ao nosso livro. Senão ficar lendo com vocês fica realmente bem sacal, né? Porque isso aí vocês vão fazer em casa. Vocês podem pegar o livro e ler ali e entender o que foi a Semana de Arte Moderna, quais foram os períodos, quais foram os dias, o que aconteceu em cada dia, bem mais tranquilo de vocês. E não é só, é importante que vocês não gravem, né? É importante que vocês entendam. É claro que é importante que se você associar ali, você vê que é um texto do nosso Mário de Andrade, Oswald de Andrade, você vai ver que é um texto, né, uma literatura voltada, né, para o modernismo. Mas é importante que você vê realmente ali dentro daquela poesia, daquela literatura, né? É importante que vocês achem, na verdade, as características daquela escola literária. Então, se você vê ali, né, um poema que a linguagem é mais coloquial, ele tá ironizando, né, isso, ó, aquele rebuscamento, aquela forma padrão formal do passado, já sabe que é um texto voltado, né, é um texto modernista. Show? Você pode associar, sim, os autores representantes do modernismo na época, mas é importante que você, ao ler o texto, reconheça realmente, né, e que está trazendo características próprias daquela escola literária que é o modernismo. Tranquilo? É mais importante do que ficar gravando autor, né, gravar representante daquela escola literária. Show de bola? Show, meus amores? Então, assim, é importante, ó, Semana de Arte Moderna, né, ela vai buscar, né, vai beber na fonte da vanguarda europeia. Então, assim, alguns não, todas as características dela são trazidas para cá, o futurismo, o dadaísmo, né? E assim por diante. Perfeito, meus amores? Então, fecho com vocês aqui e volto na próxima semana, não. Eu volto com vocês, deixa eu ver aqui.
Acho que é amanhã, né? Acho que tem aula com vocês todos os dias. Acho que é um dia que eu não tenho aula com vocês. Deixa eu olhar aqui direitinho. Amanhã eu tenho aula primeiro ano e com vocês também de português dos dois últimos tempos, não é isso? Ó. Então tenho aula com vocês hoje e amanhã. Quinta-feira não. Quinta-feira é só primeiro e segundo ano. Show de bola? Então, ó, paradidático. Vocês podem comprar lá na secretaria, direto com o pessoal de lá. Perfeito? Então comprem sim para nós trabalharmos, né? E ele vai ser cobrado para vocês, né, na prova. Tranquilo? Então, um beijo grande. Vou encerrar aqui, falando 2 minutinhos, alguma coisa. Encerro aqui com vocês. Espero que para ficar registrado na chamada. E assim, com certeza as próximas aulas vão ser. Eu comprei o livro no início do ano, mas ele não entregaram. Então, olha só, neguinha, Raíssa, vá à secretaria, de repente, e avise que você comprou o livro e quer pegar. Ele falou que está lá disponível para vocês comprarem ou pegarem. Então, já pagou o livro já? É só ir à secretaria, né? De repente, hoje, né? Esta semana, e pegar. Fala que já pagou. Deve ter um recibo aí contigo, né? De compra, certo? Para justificar que você comprou realmente e só pegar. Tranquilo, nego? É só buscar o livro lá com o pessoal da Tá secretaria. bom, professor. Beleza? Beijo grande, tá? Fiquem com Tá Deus. ótimo. Beijo, tchau.